Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos vocês. Estou vindo aqui brevemente trazer aí um comentário, observações, com respeito à organização das Testemunhas de Jeová, esse grupo religioso. E concluindo aí que eu já havia falado em outros vídeos e se concluiu mesmo, na prática mesmo, que as Testemunhas de Jeová são sim, aqui no bairro, pessoas que eu conheço são vingativas e sim são violentas. Recentemente eu fiz vídeo falando daquele casal, o filho deles, não foi? Que o cara foi lá na empresa onde eu estava fazendo freelance, foi lá em casa atrás de mim, me ameaçar, até mesmo me agredir. Eu não havia comentado, tem um vídeo meu aí que comentei a respeito disso, que eu havia parado a esposa dele no meio da rua para falar com ela com respeito a algumas observações que ela estava fazendo, me impedindo de ir ver minhas filhas, até porque não tem nada a ver o portão da casa dela com o portão onde que as minhas filhas moram, são individuais, certo? Aí eu parei ela na rua para falar com ela a respeito disso. Eu fiz esse vídeo, comentei, que até o filho dela foi lá também onde eu fazia o freelance, me ameaçar, falando que não era para mim ir mais lá no portão da casa dele. Eu nem estava indo no portão da casa dele, eu estava indo na casa das minhas filhas, buscar elas. Aí, para evitar 1001 problemas, orientações, o colega me conversou comigo para me manter a paz, tal, eu não estou indo, eu não estava indo. Mas no vídeo eu havia falado que eles eram pessoas violentas, não foi que eu falei? Que eram pessoas agressivas, tinham um monte de problema com os seus vizinhos. Pois é, não muito tempo atrás, aí em torno de 20 a 30 dias de setembro de 2022 agora, setembro, no mês de setembro, teve uma tremenda confusão lá, um quebra-pau, puxão de cabelo, tapa, deu até polícia, certo? Com os vizinhos deles lá. Essa família das Testemunhas de Jeová, eles sempre causam problema para os seus vizinhos, na congregação, sempre causavam. E eu fiz o vídeo falando que eles eram violentos, certo? Me ameaçaram. Muitas pessoas aí não acreditou, certo? Mas é verídico, é verdadeiro o que eu estou falando para vocês. Isso que eu passei, que essa família que foi ameaçada lá também, os vizinhos deles que foram ameaçados, foram agredidos fisicamente, ela chamou a polícia para eles também. Quando eu parei ela e falei com ela, ela também chamou a polícia para mim, se passando de vítima. Essa Testemunha de Jeová aí, certo? Passou de vítima, e era ela que estava se metendo na minha vida, nos meus assuntos, nos meus problemas. Está comprovado aí para vocês o que eu havia falado naqueles vídeos. Se cumpriu, eu estava certo. Eles são pessoas violentas, sim, agressivas, certo? E não foi só comigo ou com esse vizinho deles lá não, foi com muitas outras pessoas lá onde ele mora, no bairro lá. E é lamentável isso, viu? Muito lamentável. E aí, estão batendo de porta em porta. Mas eu vou entrar em contato com o vizinho deles lá e vou falar para eles, quando as Testemunhas de Jeová baterem na sua casa, você chama pede para entrar dois anciãos para falar com você, e explica para eles o que aconteceu, que você foi agredido. E o senhorzinho tem cabelo branco, o senhorzinho, a família dele que foi agredida lá, devido a estava fazendo uma festa na casa deles, eles foram festejar, e essa Testemunha de Jeová constantemente ela tem problema com seus vizinhos. Não era de se esperar que isso aconteceria, e realmente aconteceu. E esse senhorzinho tem cabelo branco, todo branco, branquinho, não tem um fiozinho de cabelo preto na cabeça. E mesmo assim, o marido dela, ela não teve nenhum, assim podemos dizer, consideração. Poderia falar com eles no outro dia, uma outra ocasião, mas não, foram lá agredir eles. Se eu tiver errado com respeito, eu estou falando aqui, que eles foram lá agredir esses vizinhos deles,
que eles entrem aí no perfil e comentem que eu estou errado, essa observação que eu estou fazendo, né? Então tá aí comprovado. E outra observação que eu queria trazer para vocês, que é muito interessante e é realmente assim hipócrita, é muito hipócrita, é quando os líderes deles, lá da sede das Testemunhas de Jeová, eles incentivam, falando que os estudos ou o estudo circular é de pouco proveito, né? Eles incentivam que não se faça faculdade, que não tenha um curso daquilo, curso disso, que isso é perca de tempo nesse mundo que nós vivemos. Mas sabe o que é interessante e muito hipócrita realmente? É ver filho de ancião aqui, se eles não dão valor ou são orientados a não investir nisso, e por que esses anciãos colocam os filhos deles na escola particular? Por que eles colocam os filhos deles aqui, o ancião aqui? Isso sem falar em várias partes das congregações aqui em volta. Aí eles colocam os filhos deles em colégio particular. Por quê? Porque eles querem o melhor para o filho deles. Eles querem que os filhos deles tirem proveito, uma educação paga. Um colégio particular, você já larga na frente para ter um emprego, ter um curso bom, uma faculdade, certo? O índice em uma escola particular, ele é um pouco maior do que uma escola pública ou do Estado. Se eles não dessem valor aos estudos circular, então por que esses anciãos aqui estão colocando os filhos deles em colégio particular? Não é muita hipocrisia? Sem sombra de dúvida, é muito hipócrita isso, muito mesmo. E uma outra observação para vocês aí, certo? Depois vocês ficam aí, ó, com a cara de idiota, imbecil, certo? Os seus filhos na escola estadual, municipal aí, ó, querendo ser pioneiro disso, pioneiro daquilo, quero ir para onde, para aquilo, para o... Aí, ó, os filhos dos anciãos, tudo estudando, tudo se dedicando aí a um estudo circular. Aí os filhos dessas testemunhas de Jeová ficam aí largado, certo? Conheço aí jovens que teve tudo, que tinha oportunidade para ter estudado, ter uma profissão mais segura, confiável, tá aí, ó, certo? Batendo cabeça, sofrendo, tudo isso devido a orientações da organização das Testemunhas de Jeová e cobrança de ancião. E havia cobrança de ancião, muita cobrança desses anciãos para os filhos das Testemunhas de Jeová no mundo afora aí, certo? Então tem essas duas observações. E o que é mais interessante ainda, certo? É como que os pais permitem isso, permitem que os seus filhos não tenham um estudo bom, uma profissão boa. A fé e a religião, certo? Não tem nada a ver com o seu sucesso profissional, com a sua estabilidade, certo? Se a Bíblia tivesse total segurança e confiança nela, o mundo que nós vivemos aqui hoje, por exemplo, o Brasil, não estaria essa divisão social que está tendo e religiosa, certo? Vocês têm acompanhado e têm visto como que está, certo? O lado os que dizem que são cristãos e o lado dos que querem uma liberdade, querem ter os seus direitos reconhecidos, e o mundo religioso não permite isso, né? O mundo religioso no Brasil, no caso, que a maioria, mais de 80% são evangélicos, católicos, cristãos e assim por diante, eles não apoiam algumas observações que está tendo nesse mundo político, eles não apoiam. Mas se você for ver, assim, teoricamente, as Testemunhas de Jeová são socialistas. Pare e medite e pense para vocês verem. O que elas querem de igual para todos? O que eles oferecem de igual para todos? Um só governo, um só líder, né? Um só líder que governaria todo o grupo religioso dele, no caso, os que andam com eles na fé. Que o mundo seria igual, todos teriam casas, comidas e bebidas de uma maneira iguais, certo? Todos serviriam e teriam as mesmas orientações, tanto de lei, de princípios, certo? Seriam como robôs, seriam controlados como robôs,
certo? Teria uma mulher, cada um teria um esposo, no caso, filhos e tal. Pare e pense, e isso sem dizer que os líderes hoje deles são ditadores, ditam assim as regras, as orientações. Que liberdade é essa que a Bíblia fala, que Deus colocou no nosso coração desejos, certo? Que ia satisfazer os desejos do nosso coração. A Bíblia fala sobre isso, que o nosso Criador e Deus, Ele colocou algo em nós, que nós pudéssemos buscar, que nós pudéssemos ir atrás, desenvolvermos em conhecimento, em orientações. Ele colocou isso em nós, Ele deu isso para nós, que nós deveríamos ir atrás do que nós quiséssemos, o nosso empenho, que nós mostrássemos consideração por Ele, amor e reconhecimento. Isso sim, Ele impôs isso para nós, mas nunca Ele falou que ia limitar a nossa capacidade, certo? Ele mesmo na Bíblia fala que nós somos feitos à imagem dEle, com muitas qualidades e sabedoria vindo dEle. E por que as Testemunhas de Jeová quer restringir isso de nós? Ou queria restringir do grupo religioso deles? Porque eles querem ter o controle, o monopólio da mente das pessoas, da sua fé, da fé de todos. Isso já ficou claro, certo? Isso já ficou claro e evidente disso que eles querem. Essa evidência é clara e transparente. Você não percebe porque você não quer ver. O mundo aqui fora é totalmente diferente. E eu já vi e constatei isso, falando com outras ex-testemunhas de Jeová. E quando eles estão lá dentro, eles são habitolados, eles são orientados a não opor a cabeça na janela e olhar que existe um mundo e decisões e uma vida aqui fora. Eles são controlados como robôs. Então isso mostra sim que eles têm um lado socialista, sim, controlador e manipulador, totalmente, ao contrário que a Bíblia orienta, certo? A Bíblia não fala que é para nós nos enchermos de sabedoria, de conhecimento a respeito do Criador, de Deus. Como que se daria isso, droga? Como que se daria? Explica para mim. Como que se daria isso? O conhecimento, a sabedoria que você poderia ter. Se você não for pesquisar o universo, estudar para isso. Se você não for pesquisar o oceano, o que há lá debaixo das águas, o que há debaixo da terra. Quantos e quantos mil anos de história nós temos no passado? Como que nós iríamos nos encher de conhecimento e informação? Então quer dizer que as Testemunhas de Jeová quer ficar lá no escritório deles, esperando pessoas do mundo circular e estudar, pesquisar, e eles vão lá e pegam a matéria, faz uma base de pesquisa, tira o que é bom, o que é mal e aplica na Bíblia e trazem para as Testemunhas de Jeová e para o público na rua. É isso? E você acredita, tudo que eles falam, coloca na revista deles, nas reuniões deles, você acredita, no mundo tecnológico, científico que nós vivemos hoje. É surpreendente como esse grupo das Testemunhas de Jeová tem manipulado, tem controlado a mente das pessoas, sim. E outra coisa que eu quero dizer, que realmente é difícil se encher de conhecimento e de informação vinda do nosso Criador, nós sentados em casa, esperando que eles pesquisem e trazem as informações. Que graça isso tem? Que proveito você tirou disso? Qual é a sua opinião e formação com o assunto que eles trouxeram para você? Eles colocam a revista lá, Despertar e a Sentinela, joga na cara de vocês ou na cara do público, vocês lêem e é isso mesmo. Foi pesquisado por um tal, um filósofo, um pesquisador, um cientista, tal. Eu vi isso. Quantas e quantas vezes eles já não mudaram as observações deles, de princípios da Bíblia, de profecias da Bíblia? É confiável? É seguro? E por que aqueles habitolados acreditam e abraçam todas as vezes? Porque eles não querem olhar o mundo aqui fora. Eles são acomodados. Por isso que eles recebem tudo que eles passam ali e ficam naquilo ali, ficam naquilo ali habitolados, certo? Olha para vocês verem que absurdo essa organização tem feito com as pessoas. Voltando a falar do mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo político que está dividido entre o lado cristão e um lado que querem os seus direitos liberais, né?
Isso, o nosso povo, no caso o Brasil, eles conseguem isso de forma simples, sem ter que se expor à violência, certo? À agressão física. Permita que esse presidente, o atual que está, por exemplo, continue, certo? Com tudo que ele prometeu cumprir, ele possa trabalhar e trazer o que ele prometeu, no caso, fazendo a comparação, para o povo aqui para nós. Os outros que querem os seus direitos, tem que se manifestar, vocês têm que ir para a rua, fazer as suas campanhas, os seus protestos, certo? Porque o mundo hoje aqui no Brasil, ele é maior, e nós vivemos e queremos continuar vivendo na democracia e nos direitos que nós temos, mas muitas leis já foram conquistadas, as outras que vocês desejam, que nós desejamos, ou outros querem, podem ser conquistadas de maneira simples, sem ter essa divisão que nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil. E não muito diferente dessa divisão que tem causado um mundo político, não muito diferente, o grupo das Testemunhas de Jeová fazem isso, constantemente eles fazem isso. Tem dividido a sociedade, a opinião de famílias, pais e mães, filhos. Quem mais sofre com isso? São os filhos, devido a decisões, o erro, ou como eles consideram pecado dos seus pais ou dos seus filhos. Quem sofre mais com isso? São os filhos. E nós vivemos num mundo, certo? Certo? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Nós vivemos num mundo hoje que nós, a família, os amigos, os conhecidos, devem se conhecer e ter uma confiança segura, confiável um no outro, porque nós vivemos no Brasil de uma forma hoje. Na Venezuela as pessoas não podem se confiar uma na outra, por exemplo. Tem lugares em Cuba que você não pode confiar em qualquer pessoa, você não tem verdadeiros amigos, você não tem verdadeiros familiares. Como que isso se dá com as Testemunhas de Jeová, causando essa divisão hoje? Imagina quantos mil desassociados tem lá na Venezuela, por exemplo, e estão sofrendo a falta dos seus familiares de apoio no momento que eles estão vivendo lá hoje, devido a uma filosofia religiosa. E é o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão buscando os direitos delas e vendo que os grupos religiosos têm causado sim grande dificuldade, sim, também, e divisão, como as Testemunhas de Jeová já vem causando essa filosofia de vida para as pessoas. Elas têm causado isso, essa divisão. Quantos maus ela tem feito para as pessoas? Quanto mal, como eu, outros que eu tenho visto nos vídeos, nos aplicativos, quantos maus, certo? Quantos e quantas pessoas têm sofrido por isso? E uma das coisas que eu tenho visto, e a organização das Testemunhas de Jeová tem se preocupado e tem demonstrado grande preocupação, é os vídeos que eles consideram como apóstata. É os vídeos que nós estamos fazendo. Não importa o que você vai falar, o que você está dizendo, que seja verdade, o que você vivenciou e passou, fale e ponha exponha isso. Sabe por quê? Isso tem causado grande preocupação para eles lá na organização deles. Eles têm visto quantos mil têm saído fora no mundo que nós vivemos hoje, no mundo que as pessoas têm buscado os seus interesses e objetivos. E os filhos das Testemunhas de Jeová e os seus pais têm percebido quantos anos eles perderam, quantos anos seus filhos perderam na organização, sem ter um estudo, sem ter uma profissão circular. Eu já havia comentado também em outros vídeos meus que eu fiquei mais de 15 anos na organização de Jeová acomodado, não pesquisava, não estudava, não procurei fazer nada, fiquei só naquilo que eu fazia, arroz com feijão, certo? Quando eu saí, tive que me adaptar em muitas coisas, devido ao quê? A orientação dos seus líderes e também da perseguição e oposição dos seus anciãos, certo, pessoal? Essa era a observação que eu queria pôr para vocês também. Esse lado aí meio, vocês pensam que é radical, que é opositor, mas não é não.
analisa bem para vocês verem a situação que o nosso país está caminhando. Ele está caminhando para um mundo liberal. Pessoas têm que tomar suas decisões. Nós temos o direito de tomar decisões. Precisamos de apoio. Nossos filhos, filhas, pais e mães precisam do nosso apoio. Ao passo que o grupo grupo das Testemunhas de Jeová, eles fazem totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Isso prova realmente que as orientações deles e a maneira que eles acreditam faz parte sim de uma seita. É uma seita religiosa. Realmente, certo? É uma seita. E tudo o que o líder deles lá no princípio, Charles Russell, queria, desejava, já foi totalmente mudado. E outra coisa, certo? Eu vou trazer aqui uma outra observação para vocês. Outras observações. Olha para vocês verem que interessante. Houve uma queda muito grande sim, da assistência quando eles estão voltando agora no serviço de campo, muito grande. O público não está recebendo muito bem. Está chovendo aqui, está tendo uma chuva aqui muito forte hoje em São Paulo, né? Nesse dia de hoje aqui está tendo uma chuva aí muito forte. Enfim, eu estava trabalhando na Avenida Angélica, certo? E estava observando 4 horas que ficou 2 mulheres pela manhã, 2 testemunhas de Jeová no carrinho, e depois mais 2 horas até meio-dia, 2 rapazes que ficou, não chegou ninguém para pegar uma revista, nem para falar oi ou bom dia para eles. Pessoas passavam, olhavam e iam embora. 4 horas que eles estavam no ponto de ônibus lá na Avenida Angélica. As pessoas não estão dando mais atenção para isso. As pessoas não estão dando mais atenção da forma que as Testemunhas de Jeová prega. Eles já conhecem quem são as Testemunhas de Jeová. Eles têm acompanhado também, o público tem acompanhado os seus vídeos, os nossos vídeos na internet, porque eles têm ido pesquisar, saber mais quem são esse grupo religioso das Testemunhas de Jeová. Até porque muitos das Testemunhas de Jeová estão sofrendo aí preconceito também, porque você fala que é testemunho de Jeová, no mundo político que está tão fervoroso hoje, se você fala, eles já radicalizam as testemunhas de Jeová. Vocês não apoiam o governo, vocês não têm opinião, vocês não querem saber do nosso país, vocês não fazem isso com a bandeira, não deixam de fazer. Eles preferem ficar calados. O testemunho de Jeová nem fala mais. Sou testemunho de Jeová nos dias de hoje, não, desses últimos 3, 4 meses, que já intensificou aí, ficou mais fervoroso, no caso, as campanhas, né, na política. Eles nem falam mais, nem para falar que eles são religiosos, como não falam, porque eles não vão poder expressar a opinião deles, certo? Porque eles não têm opinião. Os testemunhos de Jeová não pode se expressar, certo? Se você é uma testemunha de Jeová, você não pode se expressar, porque você não tem opinião própria, não tem. Você só vai falar o que a organização das testemunhas de Jeová quer que você fale. Você só vai falar aquela gravação. Isso. É o que vocês falam, vocês não têm opinião própria. Então, por isso que muitos das testemunhas de Jeová têm sim preferido ficar calada. E eu tenho visto muito disso. E o que prova isso foi o que eu vi na Avenida Angélica. Mais de 4 horas, né, eles estavam no carrinho lá, nenhuma pessoa passou e pegou alguma revista. Ninguém mais também quer saber de papel, revista. Tudo hoje é no celular, tudo no aplicativo, certo? Então fica aí essa observação desse comentário de hoje, certo? Eu tenho visto que eu tenho também sofrido muito preconceito entre as testemunhas de Jeová também, meus ex-amigos, certo? Não falam comigo, não olham, mas em pouco em pouco eles vão percebendo que não é bem isso, né? Eu não ligo, se você está fora, se você é uma ex-testemunha de Jeová, você também está fora, não se preocupe com isso, não se preocupe, porque logo essa organização muda, já está mudando, já vai fazer outras observações com respeito a esse negócio de desassociação, que nem bíblico isso é, certo? Pesquisam aí, procura essa palavra desassociação, expulsão ou tirar você do grupo religioso, né? Pesquisem aí,
tá bom? Então não deixe, pessoal, de comentar, de dar um joinha aí nos vídeos. Eu tenho me esforçado a denunciar, a falar o que eu sei, certo? E é muito importante isso para mim. E eu vou colocar, quando eu fizer esse vídeo, eu vou colocar um vídeo antes desse, que já está gravado. Eu vou colocar um que eu fiz na rua. Vocês vão acompanhar esse vídeo aí antes de chegar nesse que eu fiz agora, tá bom? E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado.